E finalmente eu terminei de ler No Seu Olhar, do Nicholas Sparks. Se você não me conhece, eu sou a Babi Montec, esse é 1,5 m de livros, e há uns meses eu me fiz a proposta de ler livros que eu tinha, ou tenho, né, que eu ainda vou ler, preconceito literário. O primeiro livro foi eu mesma que escolhi, que foi A Princesa das Águas, da Paula Pimenta. Eu tinha um certo preconceito com a Paula Pimenta, e aí eu li, fiz a resenha que já tem aqui no canal, e dessa vez vocês votaram No Seu Olhar, do Nicholas Sparks, que eu tenho um preconceito. Tinha um preconceito gigantesco com esse cara aqui. E qual foi a conclusão depois que eu li esse livro aqui? Se eu montei meu preconceito, não montei meu preconceito, se eu acho chato mesmo, se não é chato mesmo, eu vou falar agora. Mas antes de eu falar qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e também não deixe de dar o joinha aqui no vídeo para ajudar o YouTube a entender que tipo de conteúdo você gosta. E se você quer receber mais vídeos do 1,5 m de livros assim que eles forem pro ar, não deixem de ativar o sininho. No Seu Olhar foi lançado pela editora do Nicholas Sparks em 2015 e ele chegou aqui no Brasil em 2016. É um dos livros mais recentes do Nicolão aqui. Ele vai contar a história da Maria Sanchez e do Colin Hancock. A Maria Sanchez é uma mulher de origem mexicana, a família dela toda mexicana, e conta um pouquinho aí de como foi pra família se adaptar aos Estados Unidos, né, sofrendo um pouquinho aí de preconceito. O Colin Hancock é filho de uma família super rica, alta elite da sociedade americana, e só que ele é um garoto problemático. Ele já se meteu em muitas confusões, já foi preso e está em liberdade. Só que com aquele olhozinho assim da justiça, só prevendo o momento que ele vai fazer alguma merda. E aí, em algum momento, Maria Sanchez se depara com o Colin, num momento meio tenso pra ela, no caso. E ela julga o cara, fala, ele é um babaca, só pode ser todo tatuado, musculoso, com cara de mal, todo arrebentado, porque eu lutei MMA. E é mais ou menos esse o plot da história, né? Eles vão se conhecer, obviamente, vai sair um romance isso aí, porque, né, Nicholas Sparks não é spoiler para ninguém. E a primeira impressão que eu fiquei é que aqui na capa tá escrito: o amor enxerga além das aparências. Eu fiquei, que aparências, né? Porque eu esperava que fosse ter algum tratamento aí de tipo de preconceito e tal, mas na verdade a gente tem um cara normal, uma mulher normal. O que é isso, enxergar além das aparências? Só porque o cara é bad boy e aí eu tenho que enxergar além da aparência dele, ó. Difícil, hétero, branco. Eu tive essa certa dificuldade inicial com essa frase aqui que tem nessa edição do Arqueiro em português do Brasil. Então, basicamente, eu fiquei logo de cara um pouco decepcionada, porque eu esperava ter um tratamento mais profundo nessa parte de preconceitos e tal, e não teve tanto. Mas os personagens são bem construídos, cada um tem a sua personalidade, apesar de ser personagens totalmente lineares, você consegue prever tudo que essas pessoas vão fazer ao longo da história. E logo no início da leitura eu tava muito incomodada, muito mesmo incomodada com essa história, porque eu via uma representatividade de clichês da nossa sociedade machista, sabe? De tipo, mulher não pode andar na rua sozinha à noite. Mulher tem que ter um namorado, senão não é ninguém, é infeliz. Uns negocinhos assim que estavam me incomodando lá no fundo, bem no fundo. Aí eu larguei um pouquinho a leitura, processei o que eu tinha lido, me dei conta de que na verdade a gente podia usar esse lado a favor. Porque o Nicholas Sparks estava mostrando ali, olha como essa sociedade é machista, é tão machista, é tão comum da gente vivenciar aquilo que tá no livro, entendeu? As pessoas nem notam que é uma situação machista. Então, depois de um tempo, quando eu tava precisando de uma leitura mais leve, eu resolvi retomar a leitura de No Seu Olhar. E eu me surpreendi, sim, em algumas partes. Tem umas partes que falam abertamente sobre assédio sexual contra a mulher. Também tem umas reflexões sobre a sociedade, sabe? De como a sociedade julga quem não é formado e de que não necessariamente a gente tem que seguir o mesmo ritmo que a sociedade nos impõe. Ah, com 18 anos você tem que estar na faculdade. Com 21 você tem que estar se formando ou formado. E com 30 você tem que estar casado e esperando um filho. Mas apesar de ter essas pequenas críticas no enredo, eu, Bárbara, acho que essas críticas não foram da iniciativa do autor. Eu acho que teve um dedo aí de editor.
ou editora, mais provavelmente, porque até onde eu sei, a editora do Nicholas Sparks lá nos Estados Unidos é uma mulher. Imagino que ela tenha tido a sacada, porque é um assunto em alta, e tenha virado pro Nicholas Sparks e falado: acrescenta um pouquinho disso aí na sua história. Outra coisa que me incomodou durante a leitura, eu tava um pouco entediada, porque são muitos clichês e eu fiquei realmente entediada lendo esse livro várias vezes. É que o enredo, ele é basicamente dividido em duas partes. Tem a parte inicial, que é o romancezinho, e a parte final, que entra um mistério. E eu fiquei, cara, era uma proposta muito legal, sabe? Você misturar o gênero do Nicholas Sparks, que é um romance, clichê, com um mistério. Uma proposta diferente, eu não sei como é que são os outros livros deles, mas assim, eu achei uma proposta interessante. Só que, pra mim, ele não soube estruturar isso ao longo do enredo, porque parecem claramente dois livros diferentes. Da primeira metade, romance. Da segunda metade, mistério. Muda completamente o clima da história. No início da história, a gente tem muito diálogo entre a Maria e o Colin, e eles vão se conhecendo. E aí não é como se tipo, eles fossem se conhecendo, é como se eles virassem, se encontrassem no dia, contassem a vida inteira deles, e aí a partir dali eles decidissem que querem sair, continuar se vendo e namorar. Isso foi outra coisa que me incomodou. Ao longo do livro todo, a sensação que eu tive era que era uma grande desculpa para apresentar o Colin, que chega a ser o personagem da história. A Maria fica de escanteio ali, mas o personagem principal é o Colin, que é estressado, que tem muita raiva, que desconta raiva nos outros, que não sabe medir a força, que sai batendo em todo mundo, que já foi pra prisão por causa disso. Mas coitado, ele tem uma justificativa psicológica por trás, e essa justificativa não me convenceu para tudo que ele faz. Então o que eu posso dizer é que teve pontos que eu realmente gostei. Eu gostei muito da amiga da Maria, a Gil, que aparece um pouquinho, mas quando aparece, bota pra quebrar. Mas é um livro clichêzão que me entediou, porque eu já sabia tudo que ia acontecer. O que eu posso dizer é que meu preconceito com o Nicholas Sparks foi quebrado sim. Ele é um cara que escreve bem, mas eu acho que ele precisa trabalhar um pouco mais a estrutura narrativa dele. Então talvez eu até leia outro livro de Nicholas Sparks quando eu tiver, nossa, naquele momento de tensão, precisando relaxar, precisando de um pouco de história leve, de um romancezinho. Talvez eu leia outro livro do Nicholas Sparks. Se você acha que tem algum livro que você, fã de Nicholas Sparks, já leu e gostou, não deixe de falar aqui nos comentários pra eu dar uma caçadinha e ver se vai me interessar também. Como eu não curti tanto esse livro assim, ele não me surpreendeu, ele não me fez, ai meu Deus, ver estrelas. Ele vai ser sorteado. O link do formulário vai estar aí embaixo. E eu também já vou deixar aqui nos cards a votação pro próximo Quebrando o Preconceito Literário. Então vão ser 2 livros, vocês escolhem um dos 2, votem e depois eu divulgo o resultado nas redes sociais do 1,5 metro de livros. Não deixem de dar um joinha aqui no vídeo caso vocês tenham gostado desse vídeo e queiram ver mais vídeos de Quebrando o Preconceito Literário. E se você não é inscrito e quer se inscrever, corre aqui no inscreva-se. Se inscreve e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que eles forem pro ar, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!